Oi, gente! Hoje é a nossa videoaula da nossa disciplina Desenvolvimento de Projeto Integrador. Estamos aqui com a professora Helena, de Prevenção a Combate a Sinistro, e a professora Silva, da disciplina de Primeiros Socorros. Hoje nós vamos tentar fazer uma ligação entre essas duas disciplinas através de um caso conhecido por vocês, que foi o incêndio na Boate Kiss. Então, vamos tentar mostrar, primeiramente, com a professora Helena, quais seriam as maneiras, que poderíamos ter prevenido, o incêndio todo que ocasionou. E depois a professora Silva vai mostrar aqui, depois do que aconteceu, como agir numa situação de primeiros socorros. Ok? Então... Ok. Boa tarde, a nossa discussão hoje aqui, tem um objetivo não de citar erros, mas de discutirmos, o que poderia ter sido executado, para prevenir, essa situação onde levou várias pessoas, à morte, deixando aí a família com saudade, mas o objetivo aqui da gente discutir quais os objetivos, que podem ser desenvolvidos, quais as estratégias que podem ser desenvolvidos como técnicos de segurança do trabalho, qual seria a nossa participação para prevenir essa situação, esse sinistro que ocorreu na Boate Kiss. Então a gente começa a observar e a pontuar algumas situações, como as saídas de emergência, que foi observada pelos vídeos, pela mídia, que existia apenas uma e que estava obstruída, o sinalizador que iniciou toda a situação, que poderia ter sido evitado, numa situação onde existia um ambiente com uma espuma, não anti-chama, mas com uma espuma comum. Então a gente começa a observar a importância dessa disciplina no âmbito de modo geral, de micro e de macro escala, dentro da nossa casa, mas em qualquer espaço comum que a gente começa a passear, shopping e etc. Então a gente começou a ver, diante daquilo que a mídia nos mostra, nos mostrou, essa situação, a questão de como técnicos de segurança do trabalho, a prevenção, ela é importantíssima e deve ocorrer de forma a ser inspecionado, o que pode ou não ser utilizado dentro de uma boate, dentro de um ambiente de trabalho, e aí a gente já citou a questão do sinalizador, que deu início a esse sinistro, a questão das saídas de emergência, a falta de um sistema de combate a incêndio, que a falta de pessoas treinadas, e como seria a nossa atuação, observar isso, observar essas situações, verificar as saídas de emergência, se elas estão preparadas para que em uma situação de emergência exista pessoas treinadas para poder fazer toda essa parte de deslocamento de pessoas. E aí a gente leva isso mais além, que além dessa parte de combate ao incêndio em si, mas essas situações de prevenção, a gente tem aí a questão do que pode ocasionar, e a gente viu que várias pessoas inalaram fumaças, outras foram pisoteadas, a gente teve queimaduras, a gente teve situações que levaram as pessoas à morte, Então, a gente, passando agora esse leque para a professora de primeiros socorros, o que seria tomado algumas medidas em uma situação onde houve essa concentração de fumaça, essa situação de queimadura, o que a gente poderia estar trazendo hoje para a nossa aula. Então você, como técnico de segurança, que supostamente colocamos aqui na situação, que você estaria atuando como este profissional nesta instituição, como se fosse um funcionário da KISS, como técnico de segurança da KISS. Então a professora Helena já falou em relação às formas de prevenção ao incêndio. Já acontecendo a situação, a gente vai agora seguir como conduzir as vítimas desse incêndio. Não é algo tão simples, logicamente, que a gente está falando de algo muito extenso, de múltiplas vítimas. Mas, como eu disse, a gente vai procurar focar um número mínimo de vítimas que a gente possa conduzir da melhor forma.
Então, nossa primeira preocupação vai ser com a prevenção do socorrista, certo? Das suas condições gerais, da sua vida. Então, você tem que, inicialmente, analisar o ambiente, ver quais são os riscos para o socorrista nesse local, para que você possa atuar no atendimento às demais vítimas. Então, eu vou primeiro avaliar, né, os riscos do ambiente, desde o momento quando eu percebo o início do evento. Nossa primeira preocupação vai ser em você manter-se vivo, você manter-se salvo, para que assim você possa ajudar as demais pessoas. Então, não adianta você ser uma segunda vítima. Então, o cuidado vai ser com a sua vida, com a sua manutenção da sua segurança. Dessa forma, a gente percebendo o ambiente, o primeiro contato vai ser com o socorro de emergência. A gente solicitar o atendimento de emergência, para que aí assim a gente possa seguidamente cuidar das vítimas, certo? Após isso, a gente vai procurar conduzir a saída das vítimas, como a própria professora Helena, que no caso da Boate Kiss não estava corretamente posicionadas, tinha apenas uma saída para um número imenso de pessoas que estavam nesse ambiente, e aí a saída dificultou um pouco, essa situação dificultou um pouco a saída das vítimas. Então, você vai tentar conduzir a saída das vítimas para evitar a situação em si. Só que aí, vamos já passando dessa parte, já que a professora Helena falou da parte da prevenção, a gente já citando no atendimento, vamos dizer, já aconteceu o evento, as vítimas que você conduziu a saída foram o máximo possíveis, mas ainda assim houveram vítimas nesse evento, como ela mesmo falou, situações de esmagamento, queimaduras, etc. Só que a gente não vai poder falar de todas as situações, então vamos falar apenas de algumas. O primeiro que vamos falar é exatamente das situações de queimaduras por inalação, certo? As chamadas queimaduras inalatórias, que são as mais comuns nas situações de incêndio. Então, para vocês terem ideia de quão grave é essa situação, cerca de 77% das vítimas de queimaduras, quando estão associadas à queimadura inalatória, elas vão a óbito, certo? Então, a incidência é muito alta. A gente chega a ter um aumento de 20% de mortalidade das vítimas que têm esse tipo de queimadura. Então, você vê como é um evento importante. Então, grande parte das vítimas de incêndio, ela tem exatamente queimaduras inalatórias, devido à fumaça do ambiente, que foi muito comum lá no local, tanto devido à própria situação do incêndio, que comumente ocorre, como também devido ao próprio material no local que não era adequado. Então, a gente teve um outro tipo de intoxicação também. Tá? Então, qual a primeira conduta nesse caso? É um tipo de queimadura muito complexa e no atendimento de primeiros socorros em si, você não tem muito o que fazer. O que você poderia fazer nesse momento é realmente levar o indivíduo para um local arejado, ou seja, para fora do ambiente onde ocorreu o evento, e aí aguardar o socorro especializado para que seja fornecido oxigênio. Até a chegada do suporte especializado, você pode tentar identificar esse tipo de situação. Então, você pode perceber através da vítima com presença de fuligens nas vias aéreas superiores, tá? Rouquidão, edema nessa região facial. Então, você pode tentar identificar dessa forma a vítima que tem esse tipo de lesão, tá? Não tem muito o que se fazer no atendimento de primeiros socorros, tá? Até a chegada do socorro especializado. Mas a gente pode seguir para os demais tipos de lesões, que seriam as queimaduras em si, tá? As queimaduras de pele, as queimaduras térmicas. Nesse caso, a gente vai procurar identificar as lesões, que seriam de primeiro, segundo e terceiro grau. A gente já visualizou isso na aula de primeiros socorros, como identificar, a gente vai tentar relembrar um pouco. Tá? A gente sabe que as lesões de primeiro grau são lesões em que a gente vê vermelhidão da pele, ardor, edema, e essas lesões, elas comumente melhoram por si só, né? São lesões que não têm grande gravidade, a não ser que sejam muito extensas. Como a gente viu que, na verdade, a gravidade vai interrelacionar com a profundidade e extensão da queimadura, e não apenas uma delas. Tá? Seguidamente, a gente tem as lesões de segundo grau, que aí já são um pouco mais profundas na pele, atingindo algumas outras camadas, ocasionando lesões muito mais dolorosas, em que a gente tem destruição de vários tecidos
várias camadas de tecidos, tá, do nosso organismo. E uma das características mais importantes desse tipo de queimadura é a presença de bolhas, né? Seguindo, a gente pode tentar identificar outro tipo de lesão, que seriam as lesões de terceiro grau, que essas lesões já são um pouco ainda mais profundas. Além de destruir as camadas da pele, vão destruir tecido subcutâneo, osso, músculo e muitos os demais tecidos, inclusive as terminações nervosas. Por isso, uma das características mais comuns desse tipo de lesão é a ausência de dor, devido exatamente à destruição dessas terminações. Então, procurando identificar, a gente vai tentar conduzir, né, essas lesões. Inicialmente, os primeiros socorros, a gente tem alguns cuidados que a gente pode ter nesse momento. Nas lesões, a primeira conduta nossa vai ser tentar o resfriamento do local. Com isso, podemos utilizar compressas frias, tá, de tecidos limpos ou gases. No caso desse evento, dificilmente a gente teria esse tipo de material, né? Mas tecidos limpos poderiam ser utilizados, umedecidos e envolver a área afetada, né? Procurar retirar todos os acessórios das vítimas, como relógios, pulseiras, anéis, que nessas situações eles também vão aquecer e em contato com a pele vai continuar lesionando essa região. Então a gente tem que tirar todo esse material, fora o próprio edema que a lesão sugere, né? E nesse edema a gente também, para evitar o garroteamento, que vocês também já sabem o que é, tá? A gente vai retirar esses materiais, diminuindo essas duas situações, né? Minimizando essas duas situações. Tá? Então, a gente aguarda o socorro especializado com esse tipo de conduta. Logicamente que, além disso, a gente vai procurar observar sinais vitais, sinais de choque, que é muito comum nas vítimas de queimadura, até a chegada desse socorro. Professora Silvia, nessa situação que a gente falou, né, da Boate Kiss, se eu tenho várias pessoas, né, feridas, eu tenho uma pessoa com queimadura, eu tenho outra pessoa que inalou muita fumaça, eu fico imaginando assim, qual seria a ordem de prioridade? Eu agindo como um técnico de segurança, quem eu priorizaria? Eu iria atender primeiro a pessoa que está com queimadura, a pessoa que inalou muita fumaça, como é que faria essa parte? Bom, essa é uma grande preocupação no atendimento a múltiplas vítimas, né, em que a gente tem que realmente acabar tendo que escolher que vítima atender, né? Não é uma situação agradável, nem uma situação fácil de ser feita, mas a nossa primeira preocupação vai ser com pessoas que estejam em parada respiratória. Por quê? Porque essas pessoas que mais rapidamente estariam com risco de morte. Exato. Tá? As lesões, vamos dizer assim, poderiam aguardar um pouco mais, porque você tem condições de atendê-las posteriormente. Já se o indivíduo entrar em parada respiratória, ele não tem como aguardar. Tá? Seria tem que ser uma ação imediata. Ação imediata, exatamente. Então, teoricamente, seriam as lesões inalatórias. Mas como nem sempre é tão facilmente identificado, como a gente citou, tem alguns sinais e sintomas que a gente pode identificar esse tipo de lesão. Mas numa situação com múltiplas vítimas, é difícil você tentar identificar. Então, você vai procurar ver exatamente a parte respiratória. Se o indivíduo está respirando, se o indivíduo está consciente. Ele estando inconsciente e com ausência respiratória, ele seria prioridade. Entendi, perfeito. E, professora Helena, no caso desse sinistro, né, que foi algo tão grave, como um técnico de segurança poderia agir de maneira preventiva, que na verdade, é o objetivo mesmo, né, da segurança do trabalho, é você prevenir, ao invés de você simplesmente só combater ou só socorrer, né? A prevenção, a questão da prevenção, como seria? Professora Daniele, como já enfatizamos no início, né, da nossa videoaula, é importante, né, frisar a intensidade da nossa atividade, do nosso trabalho. Então, o nosso trabalho é um trabalho que deve ser feito minuciosamente, checklist dos extintores, avaliação do que pode ou não estar dentro daquele ambiente, né? Quais os extintores que existem, se ele tem uma função para cada classe de incêndio, né? Numa situação como o ocorrido na Boate Kiss, né? Então, a gente sabe que
a maioria dos incêndios, ele parte de um princípio de incêndio, né? Então existe essa diferença, né? E isso faz parte do nosso trabalho. A atuação na prevenção, ou seja, intensificar as atividades, avaliar o que pode ser utilizado ou não dentro de um espaço como esse, né? No caso da Boate Kiss, né? Tivemos esse sinalizador, né, como um dos fatores, né, que deu início a esse sinistro, das causas, isso. Né? Então, é a intensificação das atividades na prevenção. Então, a avaliação, o que pode ou não estar dentro desse espaço, o que pode ser acendido ou não, né? Se os extintores, eles são para a classe de incêndio que está naquele ambiente, né? Então, intensificar os treinamentos das pessoas, porque numa situação de princípio de incêndio é importante que exista pessoas treinadas para a utilização desses equipamentos. São situações que a gente precisa estar alerta, né? Precisa estar observando se não existe nenhum fio, né, desencapado. É aquela inspeção periódica, né, professora? Isso, exatamente. Então tem que ser uma coisa regular. Isso. Não pode ser uma situação onde você verifiquei e está tudo ok. Não, mas tem que ser uma coisa periódica, uma coisa intensa, porque se trata de vida, se trata de, né, de várias pessoas envolvidas em um espaço e que levou à morte de várias pessoas, né, vários jovens, né? Então é isso, a nossa atividade é essa, ela existe, essa disciplina, na perspectiva, né, da prevenção. Então essa prevenção se dá na intensidade das nossas atividades, das nossas avaliações, das nossas inspeções, né, da verificação, né, do que está dentro de um padrão, de uma norma técnica da ABNT, né, da NR23, que trata dessa parte de combate a incêndio. Tá? Ótimo, ótimo. E complementando, você vê como o técnico de segurança tem que ter uma visão macro da situação, né? E não só focar na prevenção do combate a incêndio, não só focar no atendimento de primeiros socorros. É uma visão geral, uma visão ampla que você tem que ter de todo o ambiente, de toda a situação que você está vivendo. Ótimo. Então, para finalizar, né, obrigada, professora Helena, obrigada, professora Silva. Eu espero que vocês tenham aproveitado essa videoaula. O intuito dela é exatamente começar, né, uma série de ligação entre as disciplinas para que vocês possam se identificar, né, com os assuntos e escolher esse assunto para começar a desenvolver e finalizar com o TCC. Ok, gente? Então, bons estudos e até a próxima videoaula.